Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e estou aqui com vocês nessa noite muito feliz, muito alegre, um dia que tá gostoso nesse começo de inverno, está calor, dizem que vem frio por aí, mas hoje está quente. Quente de amor, quente de temperatura, quente de afeto, de envolvimento espiritual, tudo do melhor, da melhor qualidade. Eu fico feliz que vocês estejam aqui comigo nessa noite e a gente vai unindo num só pensamento, pedindo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que estejam conosco nesta noite, nos inspirando, nos auxiliando, nos intuindo para que esse estudo seja relevante como conhecimento para as nossas vidas, para a nossa existência, porque afinal de contas conhecimento tem que ser utilizado. Então a gente estuda para utilizar esse conhecimento e o dia todo a gente tem a oportunidade de fazer isso, porque a doutrina espírita é uma doutrina que é para ser praticada na vivência da nossa realidade cotidiana, ok? Então vamos agora, da melhor maneira que vocês quiserem, se tornar assim um pouquinho introspectivos, olhar lá dentro, de repente expandir o olhar espiritual para fora e observar quantos espíritos iluminados, bem intencionados estão aqui conosco nesta noite. Porque o nosso lar também pode ser um recanto de paz, de amor, de serenidade, de conhecimento e de tratamento espiritual. Sabendo que os bons espíritos que acompanham nossas atividades e dizem: oh, hoje é domingo à noite, legal, tem palestras, nós estamos aqui focados num objetivo superior, num objetivo moral e que nós dessa forma fazemos por merecer o auxílio, o amparo e a proteção da espiritualidade amiga. Assim, nós temos a certeza da presença do nosso Pai Maior, de Jesus, o nosso mestre querido, o nosso irmão mais velho, e dos bons espíritos, começando pelo nosso mentor espiritual e por todos aqueles espíritos que se importam que nós evoluamos, amadureçamos para nos tornar melhores. E claro, aqueles que como nós são imperfeitos, também estão aqui para aprender, que todos nós juntos formemos uma energia muito gostosa, que se conecta independente do lugar do mundo em que estivermos, porque nós estamos fazendo uma rede, uma grande teia de amor, de envolvimento, de moralização deste planeta através do nosso esforço individual. Certos desse apoio divino, certos da presença de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, nós damos por iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez eu repito, porque é muita verdade. E nós vamos conversar um pouquinho sobre conceitos, o título, conceitos sobre liberdade para viver melhor. Ora, por quê? Porque a gente precisa viver melhor, mas a gente não vive melhor se a gente não entender que nós temos liberdade e o peso dessa liberdade na nossa existência. Então vamos conversar sobre isso, porque o espiritismo é educativo e a gente precisa sair daqui mais responsável do que a gente começou essa noite de hoje, tá bem? Liberdade está envolvendo a liberdade de juízo, de pensar, a liberdade de se comportar, de se conduzir, e é o resultado da nossa vontade. Eu tenho vontade e tenho liberdade de fazer as coisas, né? Perante uma escolha eu decido A ou B, lado de cá ou lado de lá, para cima ou para baixo, e assim vai. Então nós temos liberdade, que tem a ver com o que nós queremos fazer da nossa própria vida. Existe a liberdade moral do homem. O que acontece com a liberdade moral? Ela decide, através da vontade, se guiar para o lado A ou B na realização dos meus atos. Então, se eu tenho boas intenções, bons valores, a minha liberdade moral me leva a fazer o bem. Se eu tenho ainda imperfeições que pesam na minha conduta a ponto de eu agir de forma irregular, incorreta, indigna, e todos nós tivemos momentos em que erramos nessa linha, porque somos ainda imperfeitos no planeta Terra, nós vamos acabar pela vontade usando da liberdade moral para fazer coisas que não são morais, que são prejudiciais a nós mesmos e ao próximo. E não adianta dizer, todos nós temos liberdade. E vocês vão entender que existem vários aspectos da liberdade, por isso nós vamos falar sobre eles daqui para frente, mas a única razão
razão para dizer que nós estamos privados da liberdade é quando o nosso corpo físico, o nosso cérebro, nossa capacidade de raciocínio dentro desse instrumento, ele é adoecido, privado das capacidades mentais. Quando nós estamos privados das capacidades mentais, nós estamos privados da nossa liberdade, da liberdade de agir, de ter vontade, de realizar a partir dessa vontade. Mesmo a nossa liberdade moral, ela fica cerceada na manifestação física que nós, espíritos encarnados, podemos realizar através do nosso organismo, do nosso corpo. Não há como falar de liberdade sem falar de fatalidade. Algumas vezes a gente usa o termo, nossa, aconteceu tal coisa com uma pessoa, nossa, que fatalidade. O que é fatalidade? Nós podemos conceituar a fatalidade no conceito de dicionário e nós podemos conceituar a fatalidade no conceito espírita. No conceito espírita, nós podemos dizer, no conceito de dicionário, podemos dizer que é alguma coisa que não se revoga, é irrevogável, não se pode evitar, vai acontecer, está acontecendo, é impossível tirar isso do caminho. Mas na questão espírita, a fatalidade é aquilo que não pode ser evitado e a única fatalidade real da existência do espírito encarnado é a morte biológica. Este corpo, não importa quão jovem, não importa quão saudável, vai morrer. Isso é a única fatalidade real que nós na doutrina espírita podemos conceber. Vocês vão perceber daqui a pouco que existem outras fatalidades que vão decorrer de outras questões, mas essa aqui da morte biológica é a única que vai acontecer. Por quê? Não importa se a ciência daqui a pouco promover algum tipo, desenvolver algum tipo de técnica, de tratamento, sei lá, de questões externas que tornem esse corpo saudável por mais tempo, que faça com que nós mantenhamos a saúde ou tenhamos mais dificuldade de desencarnar, porque o espírito ele não morre, ele desencarna. Mesmo assim, vai morrer. Por quê? Porque tudo na matéria desgasta e se renova e se transforma. E o corpo físico é matéria. E mais, a vida do espírito definitiva, absoluta, não é na carne. Não é nem na terra e nem em qualquer mundo habitado. Os mundos habitados são todos transitórios para a moradia do espírito que está em desenvolvimento. Da mesma forma que transitória é a existência de uma pessoa nos bancos escolares. Ninguém fica no banco escolar para sempre. Ele vai passar um período que pode ser mais curto ou menos curto, mais longo ou menos longo, conforme a sua dedicação ao aprendizado das matérias. Terminou aquela etapa, ele não tem por que ficar nos bancos escolares, ele vai embora. No tratamento médico também, ele vai fazer tratamento médico no hospital, ele tem um momento que ele vai não ter mais necessidade, ele vai embora e assim vai. No cumprimento da pena do presídio, também a mesma coisa. Então, fatalidade, nós vamos entender que é somente a morte, porque aqui não é a nossa casa definitiva, é temporária. Recentemente, falei numa das minhas palestras sobre a lei de causa e efeito. Obviamente, vocês estão percebendo que eu estou falando hoje sobre livre-arbítrio, lei de liberdade. Essas leis, elas são todas leis importantíssimas para a nossa conduta espiritual e moral no plano material e no plano espiritual também. Mas é importante repetir rapidamente que existe essa lei de causa e efeito. O que é a causa? Aquilo que faz alguma coisa existir. Então, qualquer coisa que exista tem uma causa, que foi primeiro pensado, depois foi realizado. E o efeito é a consequência daquilo, é o resultado. Qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa que nós toquemos no mundo, tomemos decisões para fazer, aquilo terá uma consequência.
Então não existe nenhum efeito sem causa. Se você vê resultado de alguma coisa, aquilo em algum momento teve uma causa que provocou aquela consequência. Isso é muito importante. Isso significa que, havendo causa e havendo efeito, nenhum de nós é vítima inocente de qualquer circunstância que estejamos experimentando, estejamos vivendo, seja individualmente ou seja coletivamente, porque nós também nos agregamos ao coletivo pela característica ou pelas características das nossas necessidades de aprendizado e de provas e de expiações. Senão, não precisaríamos estar no Brasil, poderíamos estar como a minha amiga Kazuko, que estava aí, deu um oizinho para mim, lá no Japão. Por que eventualmente eu quero ir para o Japão e não consigo? Porque não é o meu momento estar no Japão. São coisas que estão fora da minha alçada momentânea. Às vezes pela encarnação inteira, às vezes por um período da encarnação. O que nos leva a pensar, então, causa e efeito significa o karma? Nós precisamos, como espíritas que somos, tomar bastante cuidado com a nossa linguagem, porque nós temos uma obrigação que é fazer o certo perante a doutrina que a gente acredita, que nós temos convicção. Nenhum lugar da doutrina espírita está dizendo a palavra karma como sendo o termo utilizado para se referir a causa e efeito, porque karma é uma palavra em sânscrito que significa, lá nas filosofias hinduístas, que a ação dos homens tem consequências. Ah, Vânia, mas você está fazendo pecadinha, porque você acabou de falar da causa e efeito e está dizendo que a causa é aquilo que provoca alguma coisa e o efeito é a consequência dessa coisa, dessa realização. Mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque se confunde, e até mesmo, me desculpem se alguém tem o hábito de utilizar essa palavra, há um pouco de preguiça, ou de falar o certo, ou de estudar o certo, em que se confunde a palavra karma com causa e efeito. Para um leigo, dizer assim, isso é karma, a pessoa vai entender que é causa e efeito, mas ela não entende que causa e efeito nas filosofias hinduístas é literal, sabe aquela história da pena de talião, do olho por olho, do dente por dente? O que significa essa frase? Eu furei o teu olho, a lei do karma furará o meu olho, não é o olho esquerdo, se eu furei o direito, é o direito que será furado. É isso que significa karma. Mas a doutrina espírita não diz a mesma coisa. A lei de causa e efeito, ela tem uma forma diferente de analisar. Existe por detrás dessa lei de causa e efeito uma misericórdia divina que traz a lei das compensações. O que significa a lei da compensação? Os atos bons abrandam ou neutralizam os atos maus. E o melhor exemplo que eu tenho para dar, eu poderia inventar qualquer exemplo aqui, mas o melhor exemplo que eu tenho para contar é o caso do Saturnino, contado lá pelo Chico Xavier numa das suas psicografias, num dos seus livros. Muita gente conhece o caso do Saturnino. Resumidamente diz o seguinte: Saturnino, em outra encarnação, tinha passado por umas experiências, e como eu já estava invertendo, eu vou contar primeiro a experiência atual para depois voltar para a experiência passada. Nessa vida, ele era um espírita dedicado, trabalhador, e fora isso ele era um pai de família sério, um chefe de família amoroso, ele tinha compromissos de comportamento regrado, sério no trabalho, era uma pessoa admirada, e um dia esse Saturnino, mexendo com uma máquina lá na sua empresa, a empresa onde ele trabalhava, lá numa função qualquer, ele perde o dedinho e ele fica muito triste, muito deprimido, porque ele fala: eu sempre fui tão esforçado, sempre fui tão dedicado, eu fiz de tudo para agir com correção, como é que isso acontece comigo? Como ele tinha todas essas virtudes, essas qualidades, era realmente uma pessoa muito esforçada, ele vai entristecido, cabisbaixo num trabalho mediúnico, e o mentor daquele trabalho, daquela casa, ou o mentor dele, ou alguém responsável por aquele momento, conta para ele assim: Saturnino, eu vou te contar uma história.
Em outra encarnação, você trabalhava numa fazenda que tinha escravos. E um dia um escravo fugiu. Quando você recuperou esse escravo, você foi lá na moenda de cana, onde tritura a cana, e enfiou o braço direito desse escravo na moenda. E você ficou muito impressionado porque o caldo da cana, ele saiu vermelho com o sangue do braço daquele escravo. Tanto que quando você desencarnou, aquela imagem se repetia na sua cabeça, na sua mente, a ponto de você se arrepender profundamente do seu erro e pedir uma nova encarnação onde você perdesse o seu braço no trabalho, para que você pudesse expiar este engano, este erro, este pecado que você cometeu. Só que você trabalhou e você, por trabalhar no bem, você diminuiu o impacto da sua expiação. Então, meu amigo, diz o Espírito, regozije-se, fique feliz, porque você está pagando em amor o que um dia foi ódio. As palavras não são exatas essas, mas é o que eu estou traduzindo para vocês entenderem. Então, o karma seria o Saturnino perder o braço lá na empresa dele, exatamente como aquele negro escravo tinha perdido na moenda de cana. Qual foi a causa e efeito? A lei das compensações, a lei que abranda, que minimiza, a depender da situação, o pecado, o erro, trazendo a oportunidade do Saturnino simplesmente perder somente um dedinho e continuar saudável e não incapacitado para o trabalho. Então é isso que a gente precisa entender. Lei de causa e efeito não é karma. E a partir de hoje, nenhum de vocês pode falar a palavra karma sem dizer, olha, para você entender melhor, eu até vou usar a palavra karma, mas é uma palavra que não é do vocabulário espírita, porque ela significa o olho por olho, dente por dente. E o vocabulário espírita de causa e efeito diz que se você amar, se você trabalhar no bem, se você se esforçar, você poderá minimizar o impacto das suas provas e expiações, porque o amor abate os nossos crimes, as nossas dívidas, ok? Muito importante isso. Liberdade natural. O que é liberdade natural? É a liberdade que todos essencialmente temos, mas ela não é absoluta. Por quê? Se ela é natural, como é que ela pode não ser absoluta? Porque eu preciso de vocês, e vocês precisam uns dos outros, precisam de mim. Como? Hoje eu estou aqui falando com vocês, eu preciso que vocês estejam aí para quem falar, vocês precisam no momento de mim para que alguém possa lhes fazer, nos dar uma força, um apoio para vocês pensarem. Isso é exemplo agora, mas a gente precisa do padeiro, a gente precisa da mãe para nascer, a gente precisa do professor para nos educar, a gente precisa do empregador que nos dá condições de trabalho, nós precisamos do iFood nesses momentos em que não dá para sair muito de casa, a gente precisa uns dos outros. Ninguém tem tudo. Então a liberdade natural é a liberdade que todos temos de forma natural. Ela é da nossa essência espiritual, porém ela não é absoluta, a não ser que nós nos afastemos de toda a sociedade. Só que tem uma coisa, quanto mais nós desenvolvemos enquanto espíritos, mais nós ficamos inteligentes. E quanto mais inteligentes nós somos, mais nós temos capacidade de compreender um princípio. E o princípio da liberdade mostra que se eu preciso do outro, ele precisa de mim, nós temos deveres e direitos mútuos. Então eu tenho que lidar com o outro respeitando a liberdade dele como ele respeita a minha. Ou até mais, porque às vezes não respeitam as nossas liberdades, mas o conhecimento nos obriga a agir de forma correta. Então, nós não temos desculpas conforme nos desenvolvamos moralmente e intelectualmente para não aplicar o respeito à liberdade. Uma outra liberdade que existe é a liberdade de pensar. Só existe esta liberdade absoluta, total e que não pode ser cerceada. Eu falei no começo que a única forma de não ter liberdade seria a privação das faculdades intelectuais. Mas isso enquanto instrumento. Eu estou falando aqui com vocês pelo meu celular
E se o meu celular estragar, eu não tenho como falar com vocês. Mas eu poderia continuar falando aqui sem que vocês me ouvissem, por exemplo. Ou sem vocês me vissem. Não teria deixado de pensar, eu teria deixado de me comunicar. Então, a privação das faculdades do corpo físico não impede a capacidade espiritual do pensamento. Então, a única forma de nós termos liberdade total, sem nenhum limite, é a capacidade de pensar. Só que tem uma coisa importante. Vocês podem chegar para mim e dizer assim: Vânia, a partir de hoje você está proibida de fazer palestra, porque foi abolido o espiritismo da face da terra. Ainda assim, vocês não poderiam me impedir de pensar de forma espírita, com as convicções da doutrina espírita. Só que a minha capacidade de pensar também impacta no mundo à minha volta de alguma forma, pelas ondas que nós emitimos, pelas nossas vibrações, pela atração dos semelhantes espiritualmente, ou até aqui entre os encarnados, enfim, várias coisas, os planejamentos que a gente faz para o bem e para o mal. E significa dizer que, mesmo que ninguém jamais saiba o que nós pensamos, nós somos responsáveis perante Deus pelo que nós pensamos. O nosso pensamento é condenado ou absolvido por Deus, segundo a justiça dele. E mais, isso prova que duas pessoas podem cometer o mesmo ato, exatamente o mesmo ato, e uma ser culpada e a outra não ser culpada. Porque a intenção, que é o pensamento que motiva aquela atitude, de um era de fazer o bem com aquele ato e outra de fazer o mal. Ai, mas que exemplo que poderia dar por isso? Sei lá, poderíamos dizer o seguinte: uma pessoa quer se matar e a outra não quer se matar. Aí essa pessoa que quer se matar, vê alguém atravessando a rua, vê um ônibus e diz: ah, tá aí uma boa oportunidade de eu me matar sem parecer que me matei, sem que me judie da minha família, por exemplo, e ao mesmo tempo fazendo uma coisa de bom. Então eu vou lá, empurro aquela pessoa e fico na frente do ônibus, porque eu sei que não vai dar tempo. Aí morre. Foi suicídio? Foi suicídio, porque a intenção dele era se matar. Mas em outro caso, eu não quero me matar, ou aquela pessoa não quer se matar. Ela vê alguém atravessando, ela vê o ônibus, ela diz: ele vai morrer. Eu acho que eu vou morrer se eu tentar salvá-lo, mas eu vou fazer isso mesmo. Nem pensa, sabe? Vai e tem a intenção de salvar a vida do outro. Vai e empurra o outro e o ônibus pega e ele morre. Ele queria se matar? Não. Ele se matou? Matou. Por quê? Porque ele sabia que era o risco que ele ia correr, mas ele tinha uma intenção diferente. É o mesmo ato, a mesma circunstância, mas as intenções, ou seja, o pensamento, ele é responsável pelo pensamento perante Deus. E tem a liberdade de consciência, que é diferente da liberdade de pensar, embora se assemelhe em alguns aspectos. Ela é uma liberdade que nasce da civilização e do progresso, porque quanto mais desenvolvimento tem uma comunidade, uma população, um grupo, mais ela tem condições intelectuais. A gente já falou agora há pouco sobre o desenvolvimento da inteligência e responsabilidade. Então, quanto mais liberdade, quanto mais conhecimento, mais capacidade intelectual, mais civilização, mais progresso, mais eu tenho condições de entender que toda crença que leva ao bem, ao que é correto, ela é digna. Ah, Vânia, mas peraí, por exemplo, tem tanta filosofia, tem tanta religião, tem tanto comportamento que as pessoas falam coisas erradas. É verdade, não quer dizer que ela seja certa, mas quer dizer que se ela leva uma atitude boa, ela é uma crença digna e respeitável que a gente pode utilizar. Por exemplo, existem religiões que sofrem muitas críticas e que, se você for olhar num presídio, quais são os membros da sociedade que mais ajudam a transformação moral dos presidiários, são membros dessa religião. Se você for falar de gente que tem críticas, por exemplo, ao espiritismo, ele vai dizer: se comunica com o espírito é coisa do demônio, não pode, está proibido na Bíblia. Mas dá uma olhada no resultado, mesmo que você não acredite que espíritos são espíritos, sou eu e você desencarnados, mesmo que você acredite que tem a ver com o demônio, você olha o resultado e você fala: cara, como é que pode ser do demônio se só faz o bem?
Como é que pode ser do mal se só faz o que é certo? Então você tem que respeitar a crença, isso não só religiosa, mas qualquer crença que leve ao bem. Não quer dizer que você tem que aceitar como sua verdade, mas que você tem que respeitar a liberdade de consciência daquela pessoa que acredita naquilo. Então, fazer críticas só por fazê-las ao outro, só porque não pensa como a gente, isso é falta de caridade, ofende a liberdade de pensamento e ainda não resolve para nada, porque a repressão dos atos exteriores, ela não impõe convicções novas, simplesmente não há manifestação da convicção. Então é muito melhor a gente respeitar cada um no seu tempo, na sua convicção. Isso nos faz, nessa abordagem geral aqui, nos faz pensar na palavra livre-arbítrio de verdade. O que é liberdade, o livre-arbítrio de verdade? É que se eu tenho direito de pensar, eu tenho direito de agir, de realizar. E como eu sei, eu que eu digo que nós espíritas, que sabemos que o espírito é criado lá simples e ignorantes, nós espíritas temos a noção de que lá no começo da nossa vida espiritual, nós tínhamos liberdades muito menores. A nossa liberdade talvez se limitasse ao lugar onde eu vou deitar para dormir quando bater cansaço no meu corpo. Se eu vou comer ou não vou comer, ou se eu vou tentar caçar ou não vou tentar caçar. Liberdades minúsculas. Hoje nós temos liberdades muito maiores. Inclusive na parte da comunicação, porque a internet, embora seja mal usada por muitas pessoas, ela nos dá uma capacidade de liberdade, de livre-arbítrio, de comunicação, que ela é mundial, que ela atinge qualquer grupo que nós queiramos. Então nós temos uma liberdade muito maior. Eu decido, eu penso, eu tenho vontade de fazer e eu realizo. Então nós temos esse desenvolvimento, porque a liberdade também evolui. Da mesma forma que a criança aplica o livre-arbítrio dela para as escolhas que são importantes para ela naquela faixa etária que ela está transitando, então o bebê, ele tá com fome, ele abre a boca para comida, ou ele não tá com fome, ele não abre a boca, é liberdade, é livre-arbítrio. Mas se ele chega num outro momento da idade, crescendo, amadurecendo, ele tem outras responsabilidades, outros compromissos, outras decisões. E no processo de desenvolvimento da alma, no plano espiritual e entre as encarnações e fora, nas vidas encarnadas e fora das vidas encarnadas, todos nós temos um livre-arbítrio que será de nossa responsabilidade, porque como a gente falou desde o começo, se tem efeito, se tem causa, vai ter efeito, e se tem efeito, tem uma causa, e a causa é responsabilidade nossa, se o efeito é considerado nossa responsabilidade, nossa culpa, vamos dizer assim. E aí então a gente se encaminha para meio que alinhavar essas ideias todas. O livre-arbítrio pode se resumir da seguinte forma: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Se nós erramos, se nós fazemos o mal, é porque nós decidimos fazê-lo. Decidimos porque somos imperfeitos, decidimos porque nós ainda não amadurecemos, decidimos porque ainda somos reincidentes, decidimos porque nós não nos esforçamos, não importa, mas nós somos pessoas responsáveis pelas decisões que tomamos. Então, todo o mal que acontece, ele acontece porque alguém decidiu, através da avaliação do bem e do mal, do certo e do errado, ela escolheu pelo mal. Então, não existe fatalidade para o mal. Lembra que eu falei lá atrás que a única fatalidade era a morte física? Então, para o mal, por mais que a gente possa dizer, não, olha, a Terra continua tendo gente má, aqui nós continuamos vendo as coisas acontecendo, não é por fatalidade. Isso daí são decisões que nós tomamos individual ou coletivamente. Então, não existe predeterminação dos atos. Todos os atos são definidos, tomados através do nosso livre-arbítrio, da nossa responsabilidade, são decididos agora. Mas é claro, se eventualmente já semeamos, ou seja, já houve uma causa numa vida pregressa, por exemplo, numa outra oportunidade,
É óbvio que estas causas anteriores terão consequências, e as consequências poderão ser atuais. Então a gente não pode achar que é uma fatalidade. Lembrando que eu disse que a fatalidade é a da morte, mas existem coisas que a gente não consegue mudar e a gente chama de fatalidade. Nessa ótica de não poder mudar, são fatais, mas não são fatais literalmente dizendo, porque foi semeado, foi plantado, foi realizado lá atrás. Houve uma causa, e essa causa nós que causamos, nós que provocamos. Então, nós podemos, por causa de erros de um passado, escolher uma vida de expiação ou de provas, em que, por exemplo, como diz a doutrina espírita numa exemplificação, diz assim, olha, uma pessoa que já tenha cometido crimes, ela quer mostrar que ela já aprendeu que o crime está errado, ela pode pedir uma experiência encarnatória que enfrente o crime, que ela seja tentada à sedução pelo crime e ela vai ter o livre-arbítrio de escolher ceder ou não, agir no bem ou no mal perante essa sedução. Lembrando que como nós somos imperfeitos e já erramos antes, nós temos que ter muito compromisso com o orar e vigiar para que a gente não caia na tentação que essas circunstâncias exteriores possam causar na gente, porque ainda estamos em vias de aprendizado. Então, somente quando nós vencemos essas tentações, seja no crime, seja em qualquer aspecto, nós poderemos dizer que realmente vencemos. O livre-arbítrio existe no campo da vida espiritual, principalmente no momento em que a gente diz assim, bom, eu vou reencarnar e eu preciso viver a prova A, B ou C para que eu consiga me resgatar perante a minha própria consciência e as leis divinas, mudando o meu comportamento. A gente tem ajuda, nosso mentor nos ajuda, os amigos da espiritualidade nos inspiram a decidir, conversam conosco, muitas vezes a gente escolhe provas mais difíceis, porque a gente está lá todo empolgado em evoluir, dizendo, não, tenho certeza que eu vou viver só 50 anos, eu dou conta de aguentar 50 anos com a prova A, B ou C. Eles dizem, é demais para você, é melhor você viver 60 anos e fazer só uma dessas provações, só uma dessas expiações, porque se você vencer essa, você já vai dar um grande salto e vai estar mais fortalecido para pagar ou quitar as suas outras dívidas. Mas a gente tem o direito de escolher o livre-arbítrio, as nossas experiências carnais, o que nos leva a pensar que nem eu e nem vocês estamos aqui caídos de paraquedas acidentalmente, porque alguém decidiu por nós que tinha que passar por isso, está muito chato, e está muito difícil, muito complexo, e por causa disso eu tô cansado, eu quero ir embora. Não, a gente está aqui porque a gente pediu, a gente sabia muito bem o que ia passar de forma geral, a gente sabia as principais experiências. E no estado corporal, a gente tem o livre-arbítrio principal de ceder ou resistir às tentações, porque nós somos imperfeitos, estamos trabalhando as nossas virtudes, desenvolvendo virtudes, e em algum momento o aprendizado já foi dado, a lição já foi dada, eu já acho que aprendi, chegou o momento, eu tenho que testar, eu vou fazer a prova, e a vida dá provas de tempos em tempos. Então, se você está sentindo que está difícil aí, pensa bem que é o teu momento de prova. Você estudou direitinho? Você se preparou direitinho? Como é que está sendo? Não é para mim que você tem que dizer, é para você mesmo, como está sendo a sua reação a este momento de prova, de teste. Tem que fazer o máximo esforço para passar, para superar, para que a gente não precise passar por as mesmas experiências e possa seguir adiante, quitando outras dívidas que a gente construiu aí pelo passado. E é claro que é muito relevante para esse conjunto de questões da vida corporal do nosso livre-arbítrio, a questão da educação. Por isso que é tão relevante nós darmos educação moral, se possível religiosa, dentro daquilo que você crê, dentro do seu lar, para os seus filhos, como educador, como exemplo, como parente, como amigo, sei lá, como uma pessoa que está se expondo no mundo. Nós passamos o tempo todo dando exemplos para os outros, e isso faz parte do processo educativo. Eu fiz essa semana, eu estava preparando essa palestra aqui para vocês, eu fiz essa palestra no Centro Espírita na quinta-feira, no ambiente espírita mesmo, na casa.
E eu lembro que eu falei que o meu filho só não tomou banho com a codificação espírita porque eu ia estragar os livros. Porque o que eu impregnei de espiritismo, de doutrina espírita, de moral, de lei de causa e efeito, de livre-arbítrio, de responsabilidade na cabecinha do meu filho, hoje ele é um homem de 20 anos, extremamente crítico, mas extremamente moralizado. Ele tem lá os conflitos de juventude dele que são naturais, como todos nós tivemos e temos, mas ele não pode dizer que ele não conhece nem Deus, nem reencarnação, nem lei de causa e efeito, nem responsabilidade, nem livre-arbítrio, nada. Por quê? Porque desde que esse menino, eu engravidei desse menino, eu bombardeei. Educação faz tudo de diferente, gente. E a gente pode depois olhar para trás e dizer assim, olha, eu fiz o meu melhor, a gente não vai ter a responsabilidade de ver o nosso filho ou aquele que está sob os nossos cuidados errando por falta da nossa parte, do nosso compromisso com eles. As fatalidades, veja que eu estou repetindo de novo a palavra fatalidade, as fatalidades nos acontecimentos, eu já antecipei isso, elas são resultados das escolhas que nós fazemos, seja do pretérito mais de outras vidas, seja do pretérito há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos dessa encarnação. Mas o fato é que as coisas que são os efeitos, a causa e o efeito ele tem uma causa e essa causa é nossa responsabilidade como o efeito também. Só que tem uma coisa, não falei da história do Saturnino? A prudência no comportamento, a dedicação ao bem, o esforço, tudo isso ajuda com que a lei das compensações, a misericórdia divina nos dê condições de pagar em amor, como diz a psicografia do Chico, pagar em amor os nossos pecados, os nossos enganos. Então, se a gente acha que tá difícil, ama mais. Se a gente acha que tá complicado, realiza mais o bem. Se a gente acha que tá complexo, que ainda não tá dando conta, é para fazer mais coisas boas, é para amar mais, para ser mais correto, vigiar e orar mais e agir melhor no bem. Então, a gente só tem fatalidade para as questões de ordem material, para as questões de ordem moral, não, porque nós temos a liberdade de pensamento e a gente vai arcar com as consequências do nosso pensamento perante Deus. Mas para o resto, gente, é o tempo todo tomando decisões e arcando com as consequências. Claro, como a morte, eu já disse, está fadada a única questão da lei da fatalidade, realmente, a gente pode concluir o seguinte, não dá para escapar da morte, não dá para escapar do gênero de morte. Por quê? Porque nós escolhemos antes de encarnar que nós teríamos um tempo de vida e isso não significa dizer a Vânia escolheu morrer no dia 17 de setembro de 2037. Não, não é assim. Porque é mais ou menos assim, ó, lá pelo meados de 2036, 2037, a Vânia vai desencarnar. Como a Vânia vai desencarnar? Ela vai ter uma doença degenerativa. Eu espero não estar fazendo profecia aqui, tá, gente? Mas vai ter uma doença degenerativa, etc, etc. Mas de repente a Vânia trabalhou muito, eu tô falando qualquer Vânia, tá? Qualquer um de nós trabalhou muito pelo bem, se esforçou muito. Aí eles dizem assim, olha, a Vânia não precisa ficar sofrendo todo esse tempo. Então ela não precisa morrer em 2036, 2037. Ela pode morrer em 2030 e pode morrer do coração, dormindo, tranquila, ela já está preparada, ela não vai se assustar de partir para outro lado. Ou então, diferente, a Vânia está produzindo tanto que vamos deixar essa doença degenerativa para depois e por menos tempo. Então ela não vai morrer, desencarnar em 2036, 2037. Ela vai desencarnar em 2045, dependendo do aproveitamento dela, e ela vai ter a doença, e daí ela vai ter um problema cardíaco, vai morrer com a doença, desencarnar da doença com um problema cardíaco. Percebe como é que as coisas funcionam? Então a gente vai estar ligado a um tipo de morte, a um tempo de vida, mas também isso é ajustável conforme a nossa necessidade e produtividade. Então se a gente está com um problema agora, conosco, com as pessoas à nossa volta com doenças, com morte, não esqueçamos que a gente ajustou isso e não é porque o problema é novo, ou porque a doença é nova, ou porque tem dedo de A, B ou C nessa doença, ou em qualquer problema,
que isso nos pegue acidentalmente, porque tudo é aproveitável para o nosso desenvolvimento, para a quitação das nossas dívidas, Então não dá para interromper a fatalidade da morte. E é claro, vocês já entenderam, porque eu já disse, estou repetindo, as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas falhas, elas resultam da nossa imperfeição. Qual é o objetivo do espírita? Para passar por isso de uma forma melhor. Conhece-te a ti mesmo, trabalha o autoconhecimento, trabalha as suas imperfeições, se transforma e se converta. Então, quanto mais a gente se desenvolve moralmente, mais a gente evolui e menos a gente erra. E tem mais uma coisa, quando a gente evolui, a gente começa a impedir a influência espiritual de desafetos da espiritualidade. Porque existem espíritos que são inimigos pessoais nossos, ou inimigos da doutrina espírita, ou inimigos da nossa família, ou simplesmente alguém que não vai com a nossa cara lá do outro lado, não tem nada melhor para fazer e diz assim, eu vou atrapalhar a vida dessa pessoa. Só que essa pessoa tem raiva, essa pessoa fica irritada, essa pessoa é maledicente, essa pessoa é negativa, pessimista, e ele fica lá falando na nossa cabeça. Quando a gente ora e quando a gente vigia, quando a gente usa o livre-arbítrio para o bem, nós acabamos criando uma rede de proteção, não só pessoal, através da nossa mudança de vibrações de sintonia, mas através da atração de espíritos protetores que impedirão que o assédio espiritual obsessivo seja muito impactante. Então, nós estamos permanentemente, através desse livre-arbítrio, no exercício de tentar vencer as nossas imperfeições, resistir ao mal, e se a gente conseguir, a gente se eleva moralmente, ou desperdiçar as oportunidades de fazer o certo, cair nas tentações das próprias imperfeições e das influências à nossa volta, e aí nós vamos fracassar, vamos ter que recomeçar da onde paramos, vamos ter que renascer com experiências às vezes até um pouco mais duras, mais complexas, porque vai agregar aquilo que a gente já podia ter resolvido e as outras coisas que a gente construiu nesse meio do caminho. Então a gente precisa se depurar através da eliminação dos nossos pontos fracos, diminuir as nossas fraquezas. Lembrando que a Terra, por mais que esteja nessa transição de mundo de regeneração, de expiações para regeneração, ela é um mundo que tem muito espírito ruim, muito espírito mau, muito espírito inferior, imperfeito. Então aqui nós temos os bons e os maus. Com quem você anda? Diga-me com quem você anda, eu te direi quem és. Diga-me com quem és, que eu te direi com quem andas. Então, espiritualmente e materialmente, a gente sabe sempre quem está andando conosco do lado de lá da vida. Então nós não podemos esmorecer. Gente, pensamento elevado, foco na meta de acertar, de fazer o bem. E um dia a gente vai olhar para trás e dizer assim, ai, como foram difíceis aqueles momentos lá na Terra. A gente vai falar isso? Provavelmente não. A gente vai dizer, abençoados os momentos que passei na Terra, que para mim naquele tempo eram tão difíceis, tão complexos, tão amargos, mas eles me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje, um espírito melhor. Kardec uma vez perguntou aos espíritos, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? Por que no momento da morte? Porque a gente vive como se não fosse morrer. E aí quando a morte chega perto, bate aquele pânico na maioria das pessoas. Então Kardec pergunta, qual é o sentimento que domina a maioria das pessoas? A dúvida, o medo ou a esperança? E os espíritos benfeitores responderam para Kardec o seguinte, nos descrentes, a dúvida. Passei a vida inteira, não pensei nisso, e agora? Será que existe ou será que não existe alguma coisa do outro lado? O que eu vou enfrentar? Então, nos descrentes, a dúvida. Nos culpados, aqueles que erraram, o medo. Sim, a gente passou a vida inteira metendo os pés pelas mãos, dizendo nunca vai chegar a minha vez, e chegou. Claro que eu vou ter medo, porque eu não sei o que eu vou enfrentar. Tem dúvida aí também? Tem, mas sobretudo medo. E nos homens de bem, nas pessoas bem intencionadas, a esperança. Então, medo, dúvida ou esperança depende, na hora da morte, de como nós agimos e nos comportamos no nosso
viver na nossa experiência aqui na Terra. Por favor, reflitam. Se vocês fossem desencarnar agora, soubesse que vocês têm 5 minutos, o que ia bater? Medo? Por que medo se vocês são espíritas? Por que medo se vocês estão fazendo o bem? Por que medo se vocês sabem que a vida continua e que do lado de lá tem espíritos bons que amam a gente ama esperando? Por que dúvida? Vocês erraram bastante? Foram descrentes? Então é esperança. Tenho esperança de encontrar meus entes queridos. Eu tenho esperança de encontrar um lugar melhor. Eu tenho esperança de ter quitado as minhas dívidas, e a esperança no sentido de eu estou esperando com alegria a recepção daquilo que eu dei de melhor durante a minha existência. Então esses conceitos são para que vocês, para que nós utilizemos melhor a nossa liberdade, e ao utilizar o nosso livre-arbítrio com todos esses conceitos sobre pensar, sobre consciência, sobre a responsabilidade da lei de causa e efeito nos nossos atos, a gente consiga voltar a viver melhor, porque nós temos um compromisso com este planeta e com esta comunidade, essa população que vive à nossa volta. Porque eu sempre disse que a gente muda o mundo através da nossa mudança, mas eu também sempre falei, eu mudo o mundo à minha volta. Eu mudei o meu filho, possivelmente mudei o meu marido em algumas convicções, mudei as minhas irmãs, os meus pais, os meus vizinhos, sei lá quem que a gente mudou. Mas não é porque a gente fez, é porque a nossa conduta exemplificou, e as palavras convencem, mas os exemplos é que arrastam. E por esses exemplos arrastarem, a gente muda o mundo, porque quem mudou a nossa volta também será exemplo do próximo. Viva melhor, viva com mais fé, se esforce mais, trabalhe mais, não esqueça da lei de compensações, da lei de misericórdia, que minimiza o teu pecado do passado e te faz colher com mais cuidado o mal que fez, mas muito mais o bem que você faz, tá bom? Eu agradeço profundamente a presença de vocês, o carinho, o amor, tudo aquilo que vocês fazem de melhor nesses momentos que vocês estão aí. Vou pedir que vocês mantenham o copinho de água de vocês aí, caso vocês precisem da medicação espiritual, e imaginando com fé, com muito amor mesmo, que Jesus está aí no ambiente de vocês, que o anjo de guarda de vocês, da família está aí, que a água está sendo medicada aqui do ladinho da gente, que no seu coração ou na sua mente tem o nome de alguém que está precisando muito. Incluam os desafetos nesses pensamentos, principalmente aqueles que mundialmente estão causando caos, pânico, maldade mesmo. Existe ainda muito sofredor que não conseguiu entender a vantagem de ser bom. Vamos ter misericórdia pelos pecadores, porque também somos, e vamos nesse momento imaginar que nós, pensando tudo isso, nós estamos lá fora do planeta Terra junto com Jesus. Jesus é imenso, Jesus é grandioso, é iluminado. Junto de Jesus tem uma pleiade de espíritos, todos com muita luz, muitas vibrações, cheias de amor, e nós somos lá pequenininhos, pertinho deles, lá com a nossa pequena luz, mas junto, somando a gota d'água no oceano de amor que está sendo jogado por Jesus e pelos bons espíritos que protegem esse planeta. Que a nossa gota d'água transforme esse oceano de amor, de paz, de cura, de vibrações para todas as áreas que existem, humanas, vegetais, animais, tudo. Que esse oceano de amor possa envolver a tudo que tem no planeta. Nós, os nossos entes queridos, os bons e os maus, para que todos despertemos para a evolução que se avizinha cada vez mais rápido. Cada vez que a gente sentir dor, que a gente lembre, a gente está acelerando a quitação das dívidas, porque o tempo de renovação chegou. Que Deus abençoe todo o nosso planeta, a cada um de nós, e sobretudo, que cure os nossos corações, para que nós sejamos parte da solução e não mais da doença moral que assola a Terra. Que Deus abençoe a cada um de nós, vocês, seus familiares, que vocês tenham uma semana de muita luz, de muita paz, de muito amor, de muita saúde, de muita convicção no bem, e que vocês usem bem o seu livre-arbítrio hoje e sempre. Boa noite, gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Fiquem bem e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.